Olá, queridos alunos! Vamos dar início à semana 2 do PET 1. O conteúdo dessa aula é a Era Vargas. Vamos recapitular. A Era Vargas corresponde ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Costuma-se dividir didaticamente a Era Vargas em 3 períodos, que são Governo Provisório, 1930-1934, Governo Constitucional, 1934, 1937, e Estado Novo, 1937 a 1945. O governo provisório é caracterizado pelo início do processo de centralização do poder, pela eliminação das câmaras dos deputados federal, estadual e das câmaras municipais e a não ocorrência de eleições. Nesse período foram criados o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação. Além dessas medidas, a nomeação de interventores estaduais provocaram o descontentamento de vários estados, principalmente o estado de São Paulo, que pegou armas contra Getúlio. Esse acontecimento é conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Após a Revolução Constitucionalista, Vargas promoveu eleições legislativas e convocou a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Na nova Constituição, foi estabelecido o voto feminino, o ensino primário obrigatório e gratuito e criou a Justiça do Trabalho. O segundo período do governo Vargas é chamado de governo constitucional. Durante esse período, ocorreu a Revolta Comunista, conhecida como Intentona Comunista, em oposição ao governo. Mas o que foi a Intentona Comunista? Alguns membros do Partido Comunista Brasileiro, partido que agia de forma ilegal, e da Aliança Nacional Libertadora, tentaram tomar o poder através das armas sob o comando de Luiz Carlos Prestes. O golpe não se concretizou e a repressão foi feroz, incluindo torturas e prisões ilegais. Em 1937, Vargas alega que existia outra tentativa de golpe comunista, conhecido como Plano Cohen. Este será o pretexto para o fechamento do Congresso, o cancelamento das eleições presidenciais e a anulação da Constituição de 1934. Na verdade, esse plano foi utilizado pelo governo para justificar o estado de sítio e inaugurar o Estado Novo, que é o terceiro período da Era Vargas. O Estado Novo é lembrado pela história de maneira contraditória. O Estado Novo é considerado o período mais repressivo e ditatorial da Era Vargas, ao mesmo tempo é lembrado como uma época dourada, onde os direitos trabalhistas foram criados. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, devido à pressão americana, Vargas decide declarar guerra à Alemanha. A contradição entre lutar contra uma ditadura e viver num regime sem democracia determinou o começo do fim da Era Vargas. No dia 29 de outubro de 1945, Vargas foi deposto por um golpe militar e pela União Democrática Nacional. Porém, em 1951, Vargas retorna à presidência, eleito pelo voto popular, concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro, mas não chega ao fim do seu mandato. Vargas suicidou-se no Palácio do Catete, em 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito. Sua carta-testamento explica os motivos e sua decisão com uma frase célebre, abre aspas, deixo a vida para entrar na história, fecha aspas. Assim chega ao fim da Era Vargas. Vamos à atividades. Número 1. Quando Getúlio Vargas chegou com as tropas ao Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1930, a Junta Provisória lhe transferiu o governo. Assim teve início. Você vai marcar uma única alternativa que corresponde à resposta desse enunciado, tá? A letra A, Revolução Constitucionalista. Letra B, o governo provisório de Getúlio Vargas.
Letra C, a intentona comunista. Letra D, o governo constitucionalista de Vargas. Número 2. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de Mato Grosso, letra A. Letra B, São Paulo. C, Minas Gerais. D, Paraíba. Lembra qual o estado que pegou em armas contra Getúlio? Número 3. Qual a real intenção de Vargas ao promulgar a consolidação das leis trabalhistas? Lembra-se que durante a era Vargas foi criado o Ministério do Trabalho, as leis trabalhistas, né? E a Justiça do Trabalho, tá? Então, tentam fazer. Qualquer dúvida, estou à disposição no privado. E até a próxima.